capítulo 8. Eu falei um pouquinho sobre esse texto hoje de manhã, e eu quero novamente falar sobre ele. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Queridos, esse texto ele é muito rico, ele traz para nós verdades extraordinárias. Eu já tive essa experiência pessoal e já vi muitos pastores, amigos meus, passarem pelo que eu vou contar para vocês. Geralmente as pessoas, quando começam a fazer parte do que nós chamamos de cristianismos, elas vêm com uma ideia nem sempre que reflete a verdade. Elas vêm com pensamentos que nem sempre se alinham aos pensamentos do Senhor. Isso é comum, isso é normal. O problema é que com o passar do tempo, essas pessoas continuam pensando coisas totalmente contrárias ao que Deus pensa e querem que Deus as aprove. Não é verdade. Deixa eu contar uma historinha para você. Certo camarada, ele resolveu ser hinduísta. E ele foi para o líder do hinduísmo e falou assim: eu queria ser hinduísta. E ele perguntou lá para o líder dizendo: o que eu preciso fazer? E ele disse: olha, para você ser um hinduísta, você precisa fazer assim, assim, assim e assim. Ok, mas eu não estou muito disposto a fazer isso. Eu poderia fazer assado, assado, assado? O líder ali disse: não, você não pode. Você tem que procurar uma outra religião, porque da forma que você está propondo, não é o hinduísmo. Isso aí é qualquer outra coisa. Ok, então ele desistiu de ser hinduísta e foi lá procurar ser um islâmico, um muçulmano. Chegou lá no líder do islamismo, né, e perguntou para ele: olha, o que é necessário fazer para ser um muçulmano? O líder falou assim: olha, você precisa fazer assim, assim e assim. Ele disse: olha, eu não estou muito disposto a fazer isso. Posso fazer assado, assado e assado? Ele disse: não, não pode, porque isso não será o islamismo, né? Os muçulmanos não vivem debaixo das regras que você está propondo. Ok, e assim ele procurou mais umas 3, 4 religiões, e todas elas os líderes falaram a mesma coisa. Até aí normal. O que me surpreende, muitas vezes, é que nós como cristãos, por o evangelho ser amoroso e inclusivo, ele ser aberto, né, como uma democracia, assim podemos dizer, as pessoas pensam que elas podem fazer do evangelho o seu próprio evangelho. Elas podem fazer da igreja a sua própria igreja, no sentido de ter as suas próprias regras. E não é verdade. E não é verdade. Uma das coisas que esse texto nos mostra, é que todo cristão verdadeiro, porque tem os falsos, ele tem sempre a disposição de, no mínimo, oferecer a sua própria vida para o avanço do cristianismo. O texto fala assim: eles se ofereceram a si mesmos. Então, qualquer cristão que negue a sua própria vida para o avanço da obra de Deus, ele tem que refletir se está vivendo o cristianismo ou não. Outra coisa que esse texto fala, que a alegria no fazer, quando oferecemos a nossa própria vida, ou seja, qualquer outra coisa, não é com pesar. A gente sempre faz com alegria. Uma vez me perguntaram: você é feliz por ser pastor? Eu digo: eu sou o homem mais feliz da terra. Depois de mais de 25 anos sendo pastor, mais de 30 anos na obra de Deus, se eu tivesse a opção de escolher de novo a minha carreira, se eu tivesse a opção de escolher de novo como eu gastaria a minha vida, eu tomaria a mesma decisão. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um líder na igreja, eu quero ser um pastor. Todo cristão que ser cristão para ele é pesaroso, ser cristão para ele traz não tanta alegria, ele deve fazer uma pergunta pessoal: será que eu sou de verdade um cristão? Ou estou me forçando a viver uma religião? E por fim, esses irmãos, eles eram irmãos com uma certa dificuldade financeira. A Bíblia fala que na sua
profunda pobreza. Não eram só pobres, eles estavam numa profunda pobreza. Se você vai fazer um pequeno levantamento do histórico econômico da época, a situação era muito complicada, muito. As igrejas tinham que arrecadar dinheiro e mandar principalmente para os irmãos da Judéia, porque havia fome, as pessoas estavam morrendo de fome. Mas mesmo diante destas dificuldades pessoais, eles não se eximiram de apresentar o pouco recurso que tinha para servir a obra do Senhor. A questão de dinheiro, ela se assemelha aqui tanto à entrega da própria vida. Na minha perspectiva pessoal, eu assim, como um líder, quando eu vejo alguém que tem dificuldade de apresentar o seu dinheiro para a obra de Deus, eu vejo na mesma proporção a dificuldade que ele tem de entregar a sua vida. Porque dinheiro e vida, para mim, é a mesma coisa. Eu não vejo diferença entre o dinheiro e entre a vida. Deixa eu explicar por quê. Para você ganhar o seu dinheiro, você gastou 10 horas do seu dia por trabalho. Você gastou, no mínimo, 22 dias do seu mês. Ou seja, você teve um retorno financeiro da vida que você gastou. E quando o dinheiro, você não tem alegria de apresentar o seu dinheiro à casa de Deus, Deus não enxerga só dinheiro, Deus enxerga a vida. É uma pessoa que tem dificuldade de apresentar a própria vida. E aí a minha pergunta é, será que nós, à semelhança daquele rapaz, que estava procurando uma religião para seguir, mas de fato ele não queria uma religião, ele queria a sua própria religião. Ele queria o seu próprio sistema de vida, e aprovado por terceiros. Nós, como cristãos, precisamos entender, irmãos, é uma tremenda alegria, é um tremendo prazer, é uma tremenda satisfação poder apresentar a Deus o nosso dinheiro. É uma tremenda recompensa você poder ser um dizimista, ser um ofertante, ser uma pessoa que não apenas responde ao apelo do pastor, mas que você tenha o espírito dos macedônios. Eu quero que você entenda o que eu vou ler aqui. E eles rogaram, versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos, que eles não fossem deixados de fora. Porque é bem provável os apóstolos, vendo a situação que ocorria na época, estavam dizendo, não gente, vocês estão com muitas necessidades, então por favor. Eles falaram, não, nós não admitimos isso. Não admitimos ser cristãos e não investir no cristianismo. Não admitimos ser cristãos e escondermos o nosso dinheiro em nome de qualquer coisa. Não, cristão é generoso. Cristão oferece sua vida, oferece o seu tempo e oferece o seu dinheiro para que a obra de Deus avance. Esse é o espírito que eu quero sobre todas as ovelhas aqui. A minha oração é para que o espírito, o mesmo que tomou conta do coração dos macedônios, tome conta do nosso coração. Quantos estão dispostos a ter esse mesmo comportamento? Diga amém. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, essa casa o Senhor levantou-a. E nós precisamos tanto de gente, porque a obra não é feita só por anjos, a obra é feita por pessoas. Precisamos de mulheres solteiras, casadas, homens solteiros, casados, precisamos de jovens, precisamos de terceira idade, precisamos de todos aqui, Pai, se dispondo com o seu tempo, com alegria para te servir. Como também precisamos de recursos, para não limitarmos apenas pagarmos contas, mas que tenhamos abundantemente para oferecer a outros os recursos que o Senhor está nos dando, para nos levar adiante de nós mesmos com os recursos que o Senhor está nos dando. Pai, que o mesmo Espírito que esteve sobre os irmãos ali da Macedônia, haja também no nosso coração, nos convencendo, nos mostrando a verdade a respeito de que o cristianismo deve ser vivido segundo o padrão de Cristo. Que assim seja, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode participar conosco, então, trazendo a sua oferta. Quando vier aqui, vem fazendo uma oração também. Quem sabe você não se entregue para servir em algum ministério na igreja, para servir em algum grupo na igreja, para servir em alguma equipe na igreja, para servir em alguma área na igreja. Porque o seu dom é muito importante. A graça que você carrega, ela é muito importante. Em o nome de Jesus. Segurará, se cansar os meus pés, um colo me dará.
falei, tem que aumentar esse buraco aí, viu? Esse buraco está muito incrédulo demais. Está quase cabendo o dízimo da velhinha aqui, ó. Está prosperando tanto, não está nem cabendo mais aí o dízimo dela. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Essa graça se multiplique no caminhar de vocês. Que a mão de vocês prospere em tudo que vocês fizerem, em nome de Jesus. Aleluia. Por favor do Senhor. Os melhores contratos dessa cidade caem na mão dos crentes. Aleluia. Mas de crente generoso. De crente avarento, eu não oro por ele não. Crente generoso, que é o melhor contrato da cidade seja teu. Glória a Deus. Os melhores. Aquele que você trabalha pouco e ganha muito. Olha, ficou para você essa palavra aí, né? Trabalhar pouco, ganhar muito, hein? Aleluia. E Vlá, recebeu essa palavra aí ou não? Ô, glória! Os irmãos ficam com vergonha, tá vendo? Queridos, nós estamos num momento muito especial, porque é o momento da palavra. Quem dá uma glória a Deus aí? Aleluia. Todo culto é especial, o momento da palavra é muito especial. Eu tenho, da parte de Deus, um chamado para edificar o corpo de Cristo. E Deus tem me dado uma forma de pregar interessante, para mim muito útil, porque eu tenho visto o crescimento das ovelhas, que é pregar em séries. É o mesmo tema, mas eu vou despejando essas verdades espirituais devagarzinho, para que a gente tenha também tempo para absorver, para meditar, pensar. Quando o conteúdo ele é despejado de uma vez só, talvez ele produza impacto, mas não tanta transformação, porque a transformação necessita de entendimento. Aquilo que você não entende, você não governa. Aquilo que você não entende, você não entra na herança dele. E já faz algumas semanas, se eu não me engano, umas 3, 4 semanas que eu estou falando sobre ser fortalecido no nosso homem interior, me baseando no livro de Efésios. Por que o livro de Efésios? A carta que Paulo escreveu aos Efésios, eu chamo que é a carta da espiritualidade. Paulo estava desejoso que a espiritualidade dos irmãos fosse desenvolvida. E nós aqui, como Betel, como família Betel, nós temos 3 grandes áreas que nós queremos que você desenvolva. Nós queremos desenvolver a sua emoção, porque nós queremos cristãos emocionalmente saudáveis. Quantos creem que isso é importante? Diga amém. Mas nós também queremos cristãos espiritualmente saudáveis. Por isso que desenvolvemos a sua espiritualidade. E não somente isso. Nós queremos que cristãos emocionalmente, espiritualmente saudáveis também tenham uma saúde missional. Por isso que nós cremos, todos nesta casa podem e devem servir. Todos nesta casa, de alguma forma, precisam estar envolvidas com a nossa missão, né? Com a nossa declaração de missão, que é, nós somos uma família comprometida a conhecer a Deus e o fazê-lo conhecido. Para isso, nós estamos edificando uma igreja saudável, madura e comprometida com os valores do reino, objetivando cumprir a missão de levar os descrentes à crença, os crentes à maturidade, os maduros à liderança. Assim, poderemos transformar o mundo ao nosso redor. Por isso, precisamos de gente saudável no espírito, na alma e também no seu entendimento da obra de Deus. E eu tenho falado nesta série de que tudo isso não começa aqui fora, mas sim aqui dentro. O texto que nós tomamos foi Efésios capítulo 3, versículo 14, 16 e diante. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Então o Espírito Santo, que é o responsável de nos fazer entender, compreender e se apropriar de tudo que Cristo nos deu gratuitamente, mediante sua vida, morte, ressurreição e ascensão, Ele quer ter um relacionamento com o nosso espírito. Aí a importância do que eu já falei em momentos atrás. Cristianismo é necessário que haja novo nascimento para ser vivido. Se você não nasceu de novo, se o seu espírito é morto, dificilmente você vai entender os valores apresentados por Jesus. O próprio
apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 2, diz que as coisas do Espírito, elas parecem loucura para o homem natural. E aqui está até um aferidor para as pessoas que se aproximam das verdades do reino, mas parece que elas são talvez muito pesadas, talvez são muito exigentes, ou talvez parece que muito morais e éticas. Geralmente o problema não está na mensagem, mas no receptor, porque o próprio Senhor Jesus disse que os seus mandamentos não são pesados, são suaves, são leves. E o problema no receptor, muitas vezes, é porque não tem como você viver a proposta do cristianismo sendo um homem que não nasceu de novo. Lembra de Nicodemos, João capítulo 3, quando ele diz o seguinte: Nicodemos, você tem que nascer de novo para ver e para entrar no reino de Deus. E ele, por não ter essa experiência do novo nascimento, não pôde compreender tudo aquilo, mesmo sendo um homem instruído no judaísmo e conhecendo a lei de Moisés. Muito importante que cada um de nós que estamos debaixo da influência desta mensagem, possamos olhar para o nosso homem interior e dizer: verdadeiramente eu nasci de novo, eu não estou em conflito com os valores do reino de Deus. Eu fui transportado do império das trevas, como diz Colossenses, para o reino do Filho do seu amor, e neste reino, todos os valores deles são bem-vindos ao meu coração. Todos os princípios deste reino são princípios que eu quero para a minha vida e para a minha família. Eu não estou em conflito com os valores do reino, porque eles me são desejáveis. Eles são para mim como mel, eles são para mim como águas que refrigeram a minha alma, a âncora que me sustenta para não ser levado, agitado pelas águas do mar. Elas são como raízes que faz com que eu não seja desmantelado pelas questões da vida. Bem, agora tem uma questão, como construir esse homem interior. Já falei bastante coisa, você vai lá no site, você pode absorver bastante desse conteúdo. Mas hoje, eu quero trazer um conceito importante, que é a renovação da mente. Observe que no mesmo livro, aqui no capítulo 1, Paulo, quando ele faz uma oração para os irmãos aqui que estavam debaixo da sua ministração, debaixo do seu apostolado, a partir do versículo 15 do capítulo 1, diz assim: por isso, eu também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aqui Paulo então começa a mostrar quais eram as razões da oração. O que ele fazia no secreto por aquele povo. Ele disse o seguinte: não cesse de dar graça, fazendo menção das minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, e pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de principados, potestades, poderes e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro. Aleluia! A preocupação de Paulo agora era que este homem nascido de novo, uma nova natureza, para que ele pudesse entender a realidade da nova criação, ele deveria ter o quê? Os olhos do entendimento aberto. Isso é traduzido em Romanos capítulo 12, versículo 2, como renovação do entendimento. Se nós não renovarmos o nosso entendimento, mesmo tendo essa suprema grandeza do seu poder à nossa disposição, mesmo tendo a vida do capítulo 2 que ele nos propôs, mesmo sabendo que é uma herança nos santos, nós não vamos entrar no governo, não vamos entrar na posse, porque você nunca vai se apropriar daquilo que você não entende. Você nunca vai desfrutar
daquilo que parece estranho para você. A preocupação de Paulo agora não se limitava simplesmente ao fato de nascer de novo, não simplesmente da consciência do desenvolvimento do homem interior, mas também que cada um dos que estavam debaixo da sua autoridade tivessem o espírito de revelação e de sabedoria para compreender o que Deus havia feito por ele. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nessa vida de busca, de revelação, de entendimento das coisas espirituais, nós temos algo aqui que precisa ser bem estudado. Vá lá comigo para 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eu quero que você entenda aqui, né, a questão, capítulo 2, versículo 4, 1 Coríntios. A questão da tremenda guerra que há aqui. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não esteja onde? Fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Alguém está comigo aqui ou não? Perceba que Paulo não queria que as pessoas que estivessem debaixo da sua autoridade fossem cativas pela filosofia da época, pela astúcia cilada com que os homens arguiam a respeito das coisas sobre esta vida. Se você vai lá para 2 Coríntios capítulo 10, novamente, ele fala: tomando cativo todo pensamento em obediência ao Senhor. Em obediência ao Senhor. Nós precisamos em algum momento entender que a transformação da nossa mente, ela é tão importante como a transformação da nossa natureza, para que não sejamos mais meninos. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus o seguinte: olha, quando você é menino, você é colocado debaixo de tutores, e você, mesmo sendo herdeiro de todas as coisas, você não pode entrar na posse desta herança. E você é colocado debaixo de tutores até que você amadureça. Então existem muitas coisas que pertencem a você como novo nascido. Há muitas heranças que Deus deu para você, que pertencem à realidade da sua nova natureza, à realidade da sua nova criação, mas que estão esperando simplesmente o seu crescimento. Volte comigo para o livro de Efésios e veja como o apóstolo Paulo está extremamente preocupado com isso. Vai lá para o versículo 18 do livro de Efésios. Vamos lendo a partir de 17, diz assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Preste atenção agora. De que forma andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Consequentemente, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa do quê? Da ignorância com que vivem, pela dureza do vosso coração, os quais se tornaram insensíveis, e por isso se entregaram a toda sorte de dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que procedestes a Cristo. Observe aqui o versículo 23. E vos renoveis, portanto, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da onde? Da verdade. Observe que, quando Paulo fala lá em Coríntios, dizendo o seguinte: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele está dizendo aqui que os gentios, eles caem em toda sorte de solução, porque eles são obscurecidos de entendimento. A grande batalha, se nós pudermos falar,
Espiritualmente falando, é a batalha pela conquista da mente. O diabo não corre tanto atrás de conquistar simplesmente o que você tem. Ele corre atrás de conquistar o que você pensa. Porque o que você pensa, isso vai determinar a forma como você vive, a forma como você cuida da sua família, a forma que você cuida daqueles que estão ao seu redor. Em algum momento de nossas vidas, nós temos que parar. Uau, eu nasci de novo. O meu homem interior é vivo. Eu sei, eu preciso educar dele. E que forma que eu vou educar o meu homem interior? Eu preciso renovar a minha mente. A igreja de Corinto era uma igreja um pouquinho complicada. Eu, se Deus me guardar, nunca na minha vida queria pastorear uma igreja daquela. Tento imaginar alguns conflitos que aquela igreja vivia. Ao ponto de os filhos terem relações sexuais com a sua madrasta. Tenta um pastor aconselhando um caso desse. Cruz credo, me dá até ânsia de vômito. Mas acontecia, está lá na Bíblia, é um fato. Não podemos negar isso. Agora, se você observar, Paulo ele começa a trabalhar com aquela igreja. E uma das questões que ele fala com aquela igreja é: analisai-vos, pois, pensem a respeito de vós mesmos. E vede se estáis ou não na fé. Se estáis ou não dentro dos valores propostos por Cristo. É o que ele fala novamente aqui no capítulo 4. Olha, não foi assim, conforme os gentios estão andando, que vocês aprenderam sobre Cristo. Não foi assim que vocês receberam a herança que Cristo deu para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, com essa pequena introdução, eu quero trazer à sua consciência a importância de você mudar a sua forma de pensar. Primeiramente porque Romanos capítulo 14 diz que todas as coisas são escritas para o nosso ensino e para o nosso proveito. Vamos pegar o povo aqui de Israel. Eles viveram durante 430 anos. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de entender porque 400, a profecia diz, e 430 anos de duração da escravidão, porque você tem que contar ali a partir de José. Quando você conta a partir de José, vai dar 430 anos que eles ficaram presos. Bem, a questão é que eles foram livres. Faraó e seu exército já estavam afogados. Eles já não eram mais escravos. Eles já não tinham mais que prestar serviços com quase nada de remuneração. Sofreram afronta, chicotada nas costas. As raízes deles não estavam mais no barro. Será? Tenho minhas dúvidas. E eu digo que estavam. O que são raízes no barro? Eles amassavam barro, dia e noite, para fazer tijolos. Porque as raízes deles estavam no barro, sendo que eles não eram mais escravos, pela forma de pensar. Toda crise que eles tinham, Moisés, que havia tido uma experiência com Deus, Moisés, que conhecia Deus, automaticamente recorria ao Senhor, e o Deus dos céus e da terra dava livramento por intermédio de Moisés. O povo, como não conhecia o Senhor, o povo, como não tinha mente renovada, na primeira crise, voltemos para o Egito. Lá tem pelo menos túmulos para enterrarmos as nossas esposas. Se uma esposa daquela ouvisse o marido daquele, ia dar divórcio na hora. Vamos voltar para o Egito, porque lá tem melão, lá tem cebola. Tente imaginar, Deus havia proposto terra de leite e mel, e o cara quer voltar a comer cebola. Não tem como. É o cúmulo da estupidez. É o cúmulo da insensibilidade, como nós lemos aqui em Efésios. Não tem como comparar cebola com leite e mel. Meu Deus do céu. Mas a mente escrava deles fez com que eles, mesmo livres, vivessem como escravos. Tanto é que chegou um momento na história em que todos os que tinham 20 anos para cima morreram no deserto. Por que morreram? Era a vontade de Deus? Não, mas por causa da dureza de coração. Por causa que eles, mesmo sendo livres, tinham uma mentalidade escrava. Então observe,
Quando você nasceu de novo, quem nasceu de novo, diga amém. Eu estou mais ou menos acreditando que você nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui, diga amém. Naquele exato momento você foi transportado do império das trevas. Naquele exato momento você deixou de ser filho do diabo e se tornou filho de Deus. Naquele exato momento você deixou de ser amaldiçoado para ser abençoado. Naquele exato momento você não mais viverá a segunda morte, mas recebeu um novo nome escrito numa pedrinha branca que daqui a pouco, porque Jesus está voltando, você vai descobrir o que está lá. Naquele dia você recebeu uma viva esperança que te dá direito de ir morar na casa que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Naquele dia que você nasceu de novo, a sua natureza pecaminosa foi trocada pela natureza santa de Jesus Cristo. Mas a questão é que, semelhante aos egípcios, nós estamos perecendo no deserto porque não mudamos a nossa forma de pensar. Isso é drástico. Isso torna até hilário qualquer pessoa de fora que olhasse uma cena como essa. Mas o que, pastor? Que cena? Um camarada com toda herança para desfrutar, mas vivendo como miserável. O camarada com todos os benefícios vai vivendo como se não tivesse nada. Uma pessoa com acesso ao trono da graça, para entrar com ousadia e ser ajudado no tempo oportuno, vive como se Deus não fosse o seu pai. Hilário. Simplesmente por uma questão: não tem a mente transformada. E quando nós de fato entramos nesse processo de transformação da mente, a partir da identidade que temos, filho de Deus, a partir da identidade que temos, de saber a herança que nos foi concedida nos santos, algumas coisas começam a acontecer. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que a verdade começa a trabalhar em nossas vidas agora? Preste atenção no que vocês vão ouvir. Todos nós, infelizmente, ao longo de nossas vidas, vamos admitindo mentiras como verdades. E quando o evangelho da graça chega, e quando o Espírito comunica vida ao nosso espírito, essas mentiras começam a se tornar mais evidentes, para que nós venhamos quebrar o jugo. Porque Satanás só reina onde tem mentira, e Deus só reina onde tem verdade. Deus só reina onde tem luz, Satanás só reina onde tem trevas. O que são, pastor, mentiras tidas como verdade? Voltemos, Romanos capítulo 14 diz: todas as coisas escritas foram escritas para o nosso ensino e proveito. Por que será que está escrito a história de Eva na Bíblia? Eva trocou uma mentira, ou trocou uma verdade por uma mentira? Ali haviam várias mentiras propostas para ela. Primeiramente, você será igual ao Senhor. Eva já era, ela era filha de Deus, criação de Deus. Eva trocou a verdade pela mentira. A verdade é que ela morreria, e a mentira é que ela não morreria. Infelizmente, nós temos a habilidade de crer em mentiras como se fossem verdades. E ali se instala a escravidão. Qualquer pessoa que foi um drogado, seja usuário de cocaína, maconha, do álcool, ou qualquer tipo de droga, lícita inclusive, porque existem drogas lícitas oferecidas na sociedade. Todos eles sabem disso, que depois do barato sempre vem a fissura, sempre vem a abstinência, e eles vivem naquela escravidão de sempre terem que alimentar o seu vício. Eu, como pastor, já vi casas e mais casas e mais casas e mais casas de gente rica se tornando miseráveis, ao ponto de até botijão de gás ser vendido, até liquidificadores serem vendidos, até colheres serem vendidas para uma pedrinha de crack. E eles querem dizer que isso é a liberdade. As pessoas podem escolher o que querem. Isso não é liberdade. Um drogado não escolhe o que quer. Um drogado é escravo em alimentar o seu vício. E
nós temos outras escravidões semelhantes a essa, que talvez não seja um crack, não seja uma cocaína, não seja, mas talvez sejamos escravos da procrastinação. Por quê? Nós procrastinamos. O que é procrastinação, pastor? Isso é palavra de gente velha. Procrastinar é deixar para depois aquilo que tem que ser feito agora. Procrastinar é você ficar adiando o compromisso que é do agora para amanhã. Por que a gente deixa para amanhã? Olha para os meus olhos aqui, estou falando com todos vocês, olha aqui. Por que a gente deixa para amanhã? Porque nós estamos viciados no prazer do agora. Quando você procrastina, alguém já percebeu? Dá um alívio, não dá? Você está na pressão da atividade, eu tenho que fazer. Aí a sua mente fica, eu faço, não faço. Aí de repente, aí você cede à escravidão da procrastinação. Só que aquele alívio, amanhã a pressão aumenta. Porque você tem menos um dia para fazer o que tinha que fazer. E depois de amanhã aumenta mais. E daqui uma semana talvez, você não tem mais tempo para fazer. E aí virou prejuízo. Tem tantas outras coisas que nos escravizam. E que nós temos às vezes como verdade para as nossas vidas. E não é. Quando o Senhor entra no nosso espírito, Deus entra para nos libertar por completo. Ele vem tirar essa insensibilidade que toma conta dos gentios, porque gentios aqui representam aqueles que não têm o espírito recriado, aqueles que não têm a consciência de Deus, aqueles que não podem se relacionar com o espírito da verdade, mas você pode, você é sensível, e você sabe que a disciplina do Senhor não é para o teu mal, a disciplina do Senhor é para te libertar, é para te restaurar, é para te fazer conhecer a herança que já foi te dada, ela é tua. Não há esforço humano, apenas apropriação pela fé. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Quais são as mentiras que eu tenho como verdade, que me escraviza num comportamento? Deixa eu te falar uma outra mentira. A razão. Pensa em algo que nos vicia a comportamento destrutivos, é a razão. Eu tenho razão de ter falado assim. Eu tenho a razão de ter me comportado assim. Eu tenho razão de me dar esse benefício. Ok, você tem razão. Agora, escute bem. Uma razão que causa divórcio, eu pergunto, você tem razão de ter? Uma razão que destrói seu marido, você tem razão de ter? Uma razão que destrói sua esposa, seus filhos, você tem razão de ter? Uma razão que destrói uma igreja, que destrói uma companhia, que destrói o futuro de alguém, você tem razão para ter? Não, não tem. Na realidade, você tem uma natureza santa, que você deveria reinar sobre essa razão. Sabe de que forma? Perdoando, mudando. Eu tenho razão, mas eu uso a razão que eu tenho para dizer, você não me deve mais nada. Eu te livro dessa culpa. Eu te livro desta acusação. Eu te tiro fora desse débito que você tem comigo. Porque, afinal de contas, o espírito recriado que temos é fruto de alguém que tinha razão de nos mandar para o inferno. Mas ele resolveu não nos mandar para o inferno e nos redimir e nos levar a sentar com ele nas regiões celestiais. Essa é a razão que você tem, de pegar as pessoas que te deram razão de você matar ela, razão de você estragar e arrebentar a vida dela no meio, de perdoá-la e restaurá-la ao padrão perdido pelo seu amor, o seu carinho e a sua dedicação pela vida dela. Mas a mentira da razão te embebeda. Você está embriagado com a sua razão. Você precisa alimentar a sua razão, porque o seu senso de justiça torna você insensível. O que mais falarmos sobre mentiras que nós temos sobre verdade? Deus é amor. Pastor, como que é mentira? Deus é amor? Sim, quando você esquece também
que Deus é um fogo consumidor. E de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, Gálatas capítulo 6, ele também ceifará. A questão é, você acha que só porque Deus te ama você vai para o céu? Você está certíssimo. Mas a questão é, Deus te amou incondicionalmente, para que você receba gratuitamente o amor dele. Então ninguém vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque peca. Você vai para o inferno porque você negou a graça redentora. Você negou o amor manifestado no sangue de Cristo derramado na cruz. Pastor, mas eu amo Jesus. A Bíblia fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. João capítulo 14, 21. Este é o que me ama. Amor a Deus não se representa com lágrimas. Amor para Deus é demonstrado por obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aí entra na questão, aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, em algum momento, o Espírito da verdade, ele vai nos tornar de novo sensíveis, para que as mentiras que nós temos como verdade, sejam quebradas as nossas vidas. Porque o que nos liberta é a verdade. O que nos torna pessoas acessíveis à herança que nós temos nos santos é a verdade. Bem, pastor, agora, graças a Deus, eu tenho a verdade na minha vida, eu tenho a verdade da minha vida, o que eu preciso fazer? Agora você tem que ir para um outro patamar extremamente importante para a sua vida. A verdade, ela não é um conceito filosófico. Por exemplo, isso aqui é água, né? Água, H2O, isso é um conceito químico. Está aqui, ok? Está dentro de uma garrafa que a gente entende fisicamente, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, é verdade? É uma ciência por trás. Mas nas questões espirituais também existem verdades que nós precisamos admitir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, olhando bem para os olhos de vocês. Quantos acreditam que água é H2O? Diga amém. Quantos acreditam? Diga amém. Quantos de vocês já viram as moléculas aqui? Ninguém? Pô, ninguém aqui? Ninguém? Como é que você sabe que é H2O aqui? Como é que você sabe? Estudei na escola, pastor. Eu sou estudioso, pastor. A minha questão é, você tem por verdade aquilo que a ciência diz, e você não tem por verdade o que a Bíblia diz? Alguém pode me explicar isso? Ah, pastor, eu preciso ver para crer. Não, você nunca viu as moléculas de água. As moléculas de hidrogênio e de oxigênio aqui dentro, você acredita que é água, você toma água, espero eu que sim. Ei, acorde para as mentiras que você tem como verdade. A verdade para que ela libere o poder dentro de você. A verdade para que ela construa a vida que Deus sonhou a respeito de você e da sua família. A verdade que te liberta, a verdade que te transforma, a verdade que faz de você um novo homem. Não é apenas a verdade bíblica, mas é quando a Bíblia é verdade para você. É esse nível que Deus quer te levar. Por isso que Paulo orava dizendo, Senhor, abra os olhos do entendimento. Senhor, dê a eles espírito de revelação. Deus, dê a eles espírito de sabedoria, para que eles saibam, ou seja, se apropriem, que eles entendam a herança que há nos santos. A minha questão é, a gente muitas vezes lê a Bíblia e fala, ela é a palavra de Deus, amém, isso é verdade. Mesmo que não fosse para você, ela continuaria sendo a palavra de Deus. Mas o meu ponto é, não estou atrás do seu convencimento, se a Bíblia é ou não é a verdade, mas sim, se a verdade de Deus, ela tem o governo sobre a sua vida. E esse é o ponto. Você só transforma o seu homem interior, você só transforma a sua forma de pensar, quando a verdade
te captura. Quando a verdade entra no governo, quando a verdade se torna absoluta e não mais relativa. Fora isso, você não vai ser transformado. Porque enquanto é relativo, você trabalha com a verdade, com as mentiras que você tem como verdade. Você sempre vai negociando. Sempre vai negociando. Mas quando a verdade fica absoluta, a mentira cai. Acordou aí? Quando a verdade fica absoluta, as mentiras vão embora. Pensa em uma questão que é muito comum na igreja. As pessoas vão vivendo com as suas mentiras como sendo verdades e vão perdendo o tempo da sua existência, não vão construindo nada, vão tendo uma vida sendo rico, mas como pobres, sendo herdeiros, mas como deserdados, tendo tudo, mas como não tendo nada. Mas de repente a verdade entra no coração dela. De repente o Espírito Santo acende a luz do Evangelho. Como lá 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz, o Evangelho está encoberto para quem se perde. Agora ele não é mais um perdido, ele é um crente. Quem é crente aqui? Uns dois, aleluia, tá bom. Se tem dois, Jesus já está aqui. Glória a Deus. Para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que têm os olhos do entendimento aberto, eles sabem quem são, eles sabem o que têm, eles sabem o que podem. E é aqui que Deus quer nos levar, irmãos. Mais do que uma religião, mais do que um sistema de regras e formas, Deus quer nos levar à apropriação de tudo que já nos foi dado gratuitamente. Porque o Evangelho que vivemos, ele não está sendo construído. O Evangelho que vivemos é fruto de uma obra consumada. Tudo que você recebe é fruto do que já foi feito. Tudo que você recebe é fruto de uma herança que já foi disponibilizada. Tudo que você vive é fruto de uma verdade que está ao seu alcance. Desde que a mentira tida como verdade é deixada de lado e você tome a verdade de Deus como verdade para a sua vida. Ah, pastor, isso não acontece comigo. Não. Romanos 14 diz, tudo que está escrito para o nosso ensino e nosso proveito. E que falar de Pedro? Pedro não teve um pastorzinho qualquer como vocês têm aqui, pastor Marcelo Jamal. Pedro tinha Jesus como pastor. Por 3 anos e meio andaram juntos. E quando a verdade veio no coração de Pedro, e nem sempre a verdade é tão bonita sobre nós. Ih, é tão ruim quando a gente fica feio na foto, não é verdade? Pedro, a verdade é, você vai me negar. Não! Imagina! Quem? Eu? De forma nenhuma. Eu? Sou Pedro! Você se lembra que você falou que eu não ia ser mais Simão, a vara mole? Eu sou Pedro! Aí Jesus só olha para ele assim, mano. Quando o galo cantar, você vai me negar. Não! Ainda que eu tenha que morrer. Ainda bem que Jesus falou, prove. Senão não ia dar mais tempo de se arrepender. Porque convém um homem viver uma só vez. Não ia dar tempo de Pedro voltar e se arrepender. Eu fico pensando, quando Pedro volta à lucidez, quando Pedro é livre da mentira que ele tem como verdade sobre si mesmo, ele cai na sua sensatez e fala assim, uau, quão estúpido eu fui, quão ignorante a respeito de mim mesmo eu fui, o quanto eu me fundamentei em verdades mentirosas sobre mim. Mas ainda bem que o que foi escrito para o nosso ensino e proveito fala a respeito de um Jesus que nos ama. E que quando Ele nos mostra as mentiras que nós temos como verdade, não é para nos envergonhar, mas é para nos libertar. É para que a gente não morra no deserto, é para que a gente entre em Canaã. Não é para que mesmo livres vivamos como escravos. Essa é a grande questão. A proposta de Jesus não era que Pedro chorasse amargamente. A
proposta de Jesus era que Pedro fosse livre das mentiras que ele tinha como verdade. E aí a gente fala a respeito de Hebreus capítulo 12. Diz que não há movimento, não há motivo de alegria quando nós somos pegos em alguma disciplina. Mas aqueles que são exercitados pela disciplina vão colher fruto de justiça. Então, nessa caminhada de se estabelecer na verdade e viver por ela, é uma luta. Terceiro ponto, encerrando aqui. Quando Deus nos liberta das mentiras que temos por verdade, por nós descobrirmos a verdade inegociável, a verdade absoluta de Deus, agora existe um nível poderoso que você tem que levar para o resto da sua vida, porque conforme está escrito em Romanos 14, tudo que está escrito é para o nosso ensino e proveito. A Bíblia fala que Satanás não permaneceu, não se estabeleceu na verdade. Não é que o diabo, antes, quando Lúcifer não tinha a verdade, ele simplesmente não permaneceu na verdade. A vida dentro da tua casa, a vida dentro do teu trabalho, a vida na cidade, no estado, na nação que você mora, a vida sempre vai ser como o Éden. Propostas virão para você trocar a verdade pela mentira. E é nesses momentos que você mostra o quanto nasceu de novo. É neste momento que você mostra o quanto você está fortalecido no seu homem interior. É neste momento que você não vive por nenhuma questão aqui fora. É neste momento que você fala, eu sou um cristão de verdade. Mesmo que lhe custe. Mesmo que isso leve você a decisões que humanamente e por sua própria vontade você não tomaria. Mas por você ter a consciência de Deus, a consciência da verdade do reino, você atribui aquilo como a única forma de proceder. Não é por acaso, queridos, que ao longo de uma caminhada, a gente percebe que as pessoas vêm de um mundo perdido, nascem de novo, e até têm a mente renovada, mas passam-se os tempos, eles vão se perdendo novamente, porque eles vão se vendendo para o meio onde eles vivem. Eles vão se vendendo para as influências que estão ao seu redor. E eles começam a naufragar na fé. Naufragar na fé. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos entender que a batalha do crente, como Paulo escreve, é a batalha pela fé evangélica. Quando Paulo termina a sua carreira, ele escreve lá no livro de Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira. O que ele fala no final? Repita comigo: guardei a fé. Fala comigo: guardei a fé. Mais forte: guardei a fé. Um dos grandes desafios da vida cristã não é só começar bem, mas é terminar bem. E aqui eu sempre digo, eu não estou tanto de olho como você começou, mas eu estou de olho como você está terminando. A Bíblia está cheia de gente que começou bem e terminou mal. Quem começou bem? Salomão. Terminou mal. Quem começou bem? Saul. Terminou mal. Mas teve gente que começou mal. Paulo começou mal. Começou perseguindo a igreja, matando os cristãos. Mas ele terminou dizendo: encerrei a carreira e guardei a fé. Então não é sempre como você começa. Se você está numa condição talvez que se encontre assim: pastor, não estou tão bem. Ei, esse não é o teu fim. Você está numa jornada. Esse não é o teu fim. Você tem uma caminhada pela frente. E quando você admitir essa pregação que você está ouvindo como uma diretriz para a sua vida, entendendo que Deus me ama, e
por me amar enviou Jesus Cristo, e a sua morte da cruz me deu o direito de nascer de novo, que também me dá o direito de ser transportado do império das trevas, e ser transportado para o reino do seu Filho do seu amor, e me assentar, como diz o texto de Efésios, acima de principados e potestades, e como diz o livro de Romanos, capítulo 5, reinar em vida por meio de Jesus Cristo, aleluia. Eu entendo isso e vou numa caminhada, ainda que hoje eu não sou tão perfeito, como diz Filipenses capítulo 3, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas para trás, e prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado, aleluia. A questão é, siga adiante, não se venda, lute pela verdade, pela fé evangélica, lute para permanecer naquilo que vai de fato deixar você na condição que Jesus Cristo te colocou quando você nasceu de novo. Livre, livre, livre para reinar, livre para decidir, livre para escolher, livre para dizer não às mentiras, livre para dizer não ao álcool, livre para dizer não à cocaína, livre para dizer não ao tabaco, livre para dizer não à pornografia, livre para dizer não às obras que pertencem aos gentios, que não conhecem a Deus, mas eu conheço, eu sei quem eu sou, eu não sou um religioso, eu sou filho de Deus, eu sou livre em Jesus Cristo, e eu sei, eu estou fortalecido no meu homem interior, nada aqui fora me atrai mais do que aquilo que aqui dentro me atrai, a presença dEle, aleluia, a comunhão com Ele, estar com Ele, andar com Ele, viver com Ele, viver para Ele, ser luz, ser sal, ser bom perfume, ser a imagem de Deus aqui na terra. O meu homem interior está saciado. Meu homem interior ouviu aquela palavra que Jesus falou à mulher samaritana: quem beber desta água não vai ter mais sede, aleluia. Eu não preciso ser saciado por mais nada, porque Jesus já me saciou. Aleluia, eu estou como Jesus disse para os judeus, a minha vontade, aleluia, é fazer a vontade do meu Pai, aleluia, oh glória, como ele voltou a falar para a mulher samaritana, oh, e para os discípulos dizendo, será que ele comeu alguma coisa? Não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que é isso? Eu estou fortalecido no meu homem interior. Não tem nada aqui fora, nada que o mundo possa oferecer, nada que qualquer um ou qualquer pessoa possa me oferecer, que é maior do que a minha herança nos santos, que é maior do que aquilo que Jesus Cristo já me deu, que pode me saciar mais do que Jesus e a sua presença, que pode me alimentar mais do que Jesus e a sua presença, que possa me dar mais vida, mais alegria, mais satisfação de existência do que Jesus e a sua presença, aleluia. Quanto mais eu fortaleço o meu homem interior e tenho a renovação da minha mente, mais o que eu estou pregando se torna verdade. Eu gostaria que você ficasse em pé e que de uma forma pessoal, de uma forma única, através de cânticos que nós vamos ministrar ao Senhor, que você fizesse uma oração. Agora não mais como Paulo que está orando pelos outros. Ore por você. Ore por você. Diga: Deus, abra os olhos do meu entendimento.